decepção de quem sabe que fez de tudo pro domingo ser perfeito pro Cruzeiro no Mineirão. Para ter tido uma partida perfeita, faltou aquele detalhezinho no gol. Um detalhe que virou milagre nas mãos de quem de forma incontestável toma conta do gol do líder do Brasileiro. Lucas Perry gigante! Mais de 44 mil pessoas no Gigante da Pampulha. Casa cheia, afinal, o duelo entre Cruzeiro e Botafogo carrega muita história. Mineirão lotado, como sempre, né? A gente ganhou de 5-3, a gente saiu ganhando 2-0, o Botafogo fez 3-2 e a gente virou, ficou 5-3 pra gente, um grande jogo. Foi em 1995, ano do título brasileiro do Botafogo e da primeira ida ao estádio do Thiago. E agora trazendo minha filha no primeiro jogo dela, sendo Cruzeiro e Botafogo também, é uma emoção que não dá pra descrever. No presente, mais um jogo para ser lembrado, não pelo placar movimentado, mas sim pela superioridade do Cruzeiro diante do time carioca. Bruno Lage, técnico do Botafogo, fez questão de reconhecer. Primeiro é dar os parabéns ao Cruzeiro e mandar um abraço ao meu amigo Pepa, porque realmente fizeram um grande jogo. Samuel Correia, substituto do suspenso Pepa, recebeu elogio. Aliás, o Cruzeiro, com novidades e reforços, não deixou o Botafogo sequer chutar pro gol no primeiro tempo. E nesse lance, o susto. Tiquinho Soares, artilheiro do Brasileirão, sofreu uma entorse no joelho esquerdo. Saiu de campo carregado. O Botafogo sequer cogitou levar ele para o banco de reservas para analisar. Ele já saiu da maca direto para o vestiário. No segundo tempo, até teve chute do Botafogo. Primeira finalização do Botafogo, 21 no segundo tempo. Mas o domínio era completo do Cruzeiro, que reclamou muito de pênalti nesse lance, do Vitor Sá em cima do William. Fica ali no limite da interpretação, no critério que o árbitro está adotando, uma decisão acertada. Na minha avaliação, não houve o pênalti. Matheus Pereira deu indícios de que é o reforço que a torcida espera, quase deixou dele. Ótima defesa de Lucas Perry, ela tinha a direção do gol. Se o ataque do Botafogo não funcionou como de costume no Campeonato Brasileiro, a defesa vive grande fase. Inclusive ele, Lucas Perry, que impediu nos minutos finais a vitória do Cruzeiro. Perto dos acréscimos, Rafael Elias teve, em menos de um minuto, 2 chances para decretar a vitória. Mas Lucas Perry brilhou para garantir mais um ponto e aumentar a vantagem do líder no campeonato. 2 vezes Rafael Elias, Perry crescendo e defendendo. Cada ponto do campeonato tem que ser comemorado, porque é muito difícil vir aqui jogar no Mineirão e agora a gente tem que seguir trabalhando. E nós conseguimos propor quase o jogo todo, Perry com 2 defesas absurdas, travou ali o nosso golo, mas penso que fizemos um jogo soberbo. Contra o melhor time do campeonato, um Cruzeiro sem medo e cheio de personalidade, mas que ainda precisa comemorar gols e vitórias no Mineirão nessa temporada. Estamos de volta com o Henrique Fernandes para falar desse jogo aqui agora. O Cruzeiro fez um bom jogo contra o líder do campeonato e com mais um bom jogo das contratações. Os novos titulares, né? Matheus Pereira e Lucas Silva. Pereira jogando pelo lado direito, mas trazendo muito para dentro, ofereceu boa bola parada. Foi um articulador que o Cruzeiro precisa ter, muito participativo no jogo. Boa estreia do Matheus, mas quem tá me encantando é o Lucas Silva, cara. O que o Lucas tem jogado no meio-campo do Cruzeiro. Larga. Ontem foi vital nos lançamentos, foi um jogador que foi um desafogo. Olha só essa jogada, ele domina no meio, ele foge da marcação e vai lançar nos laterais do Cruzeiro, que voltaram a fazer um bom jogo. Dessa vez encontrando o William na ponta direita. Lucas Silva, pra mim, 2 jogos pelo Cruzeiro, titular absoluto e um cara que ajudou a organizar o meio-campo do time do Cruzeiro. São reforços que estão chegando, Rafael Elias também estreou, um centroavante a mais uma opção à disposição do Pepa, mas uma pena o Cruzeiro não ter conseguido fazer no finalzinho o gol, né? A tabela aqui, ó, Cruzeiro e Atlético estão aqui, ó, empatados em número de pontos, coladinhos, e o América, Henrique, lanterna e agora... Os números reforçam o jogo bom que fez o Cruzeiro nessa Samuca. Realmente, só que ficou faltando aquele sabor de vitória, né, pro torcedor do Cruzeiro, porque a gente tinha falado aqui na segunda-feira passada
depois do jogo contra o Atlético Paranaense, que você fazer 3 gols na casa do adversário e não vencer, fica aquele sentimento de, poxa, era jogo para ganhar. E ontem, mais uma vez, né? Porque, pelo menos na minha opinião, um domínio completo do Cruzeiro. Só que, quando não vem a vitória, a gente sai com aquele sentimento misto, né? De, beleza, o time desempenhando bem, mas tem que ganhar esse jogo, né? Esse tipo de jogo você tem que ganhar, porque o Botafogo não ameaçou o Cruzeiro hora nenhuma, né? É o estilo do Botafogo neste Campeonato Brasileiro, mas, por exemplo, em outras partidas, ele fez assim contra o Palmeiras, venceu. Ele venceu o Flamengo no Maracanã, venceu o Grêmio lá na Arena do Grêmio. Então, com outras equipes, o Botafogo conseguiu, mesmo sendo esse estilo, vencer os jogos, né? E aqui no Mineirão não teve... Foi aquele jogo que, hora nenhuma, eu estava ali na tribuna, hora nenhuma eu tive medo do Cruzeiro perder o jogo. Mas é um jogo que você... criando como criou, não criou tantas chances assim, mas dominou amplamente as ações e merecia sim ter saído com a vitória, que seria uma vitória muito importante para este momento que vive o Cruzeiro. Agora, eu tô vendo você falando aí sobre Matheus Pereira, uma informação até que eu acabei de postar, Rafa. Ele vai ser mais bem avaliado pelos médicos do Cruzeiro, mas precisou passar por exame de imagem e, infelizmente, a expectativa é de que o Matheus Pereira vai parar aí por um tempo. Um lance bobo ali, né? Um choque que ele teve com o Vitor Sá. Depois até tentou continuar, não conseguiu. Vamos torcer para que não seja algo tão grave. Mas a informação é que ele deve parar sim por um tempo. Aí vamos aguardar mais detalhes por parte do Departamento Médico do Cruzeiro. Uma baixa surreal, né? Difícil até de falar, viu? Com sinceridade. Mas fica até uma sensação de que o Cruzeiro acelerou um pouco o Matheus Pereira, né? Porque lembro da chegada dele, vocês aqui falaram, o Rafa Léo estava aqui apresentando, o Samuel disse, de que a previsão era para ele estrear contra o Botafogo, e nem sei como titular mesmo. Mas ele já participou alguns minutos ali contra o Atlético Paranaense e sentiu a parte física, a gente viu também no jogo de ontem, assim como outro jogador, o Arthur Gomes, né, que também já precisou entrar e já tá jogando e também deixa o jogo no segundo tempo. Você acredita, Rafa, que talvez acelerou um pouco aí nesse sentido? O Arthur, eu acho que é um processo, ele foi bem lá na Ariga Arena, né, e no final do jogo a gente viu, passou pela zona mista, ele também estava mancando, né, então sentiu alguma coisa ali no final do jogo. Realmente, eu acho que o Cruzeiro, até por conta das despesas que teve também, né, Léo, o Cruzeiro precisou acionar mais esses reforços e eles acabaram encaixando bem. Acho que, não sei se... No caso do Matheus Pereira, eu acho que sim, né? Até pelo pouco tempo, ele jogou pouco mais de 10 minutos. Ele estava de férias, Curitiba, né? Ele estava de férias, então assim, tanto que a minha pergunta pro Samuel foi nesse sentido, né? Depois do jogo, foi se o Cruzeiro não teria exagerado a dose ali no tempo que deixou o Matheus Pereira em campo, até porque a parte final que ele disputou o jogo, a gente viu que ele tinha sentido bem o cansaço. Mas fato é, né? Como o Samuel trouxe aí... Mas, Rafa... Sim, Samuel. Só uma coisa que é importante foi trauma, né? Trauma você pode ter no treinamento, aí se fosse uma coisa, ele teve uma lesão muscular, rompeu o músculo porque forçou, aí talvez até teria alguma ligação, mas trauma ele pode ter com 1 minuto de jogo, com 10, com 15, aí acho que não dá pra fazer tanta ligação assim não, uma infelicidade, né? Em um lance que ele acaba... se chocando ali com o Vitor Sá e cai logo no gramado e fica sentindo, pede atendimento. Acho que não dá pra fazer tanta ligação assim. Se fosse uma questão muscular, nos primeiros minutos que ele tá em campo, ele rompe um músculo e vai parar por 3 meses, aí acho que seria este caso aí de forçar, mas choque não dá pra gente ter essa conclusão não, pelo menos é o que eu penso. Então dos males o menor, né? Pelo menos não é uma questão mais física e que a gente costuma ver com jogadores se prolongar.
O Cruzeiro que fica na expectativa então da volta do Cabral e do Wesley, os jogadores cumpriram suspensão, e aí também com relação ao Bruno Rodrigues, né? E aí aquela situação, a gente até falou, acho que não tem nenhuma novidade, né, Samuca, com relação à história envolvendo o Bruno Rodrigues. O Cruzeiro informou que ele ficou fazendo esse trabalho de força, né, dentro do clube. Inclusive divulgou imagem hoje do treinamento, ele participando desse treinamento. Acho que não tem nenhuma novidade, é mais, não sei sua opinião, acho que o Cruzeiro mais pensou em preservar o atleta para que ele tivesse 100% focado por aqui. O que você acha que tem alguma novidade? O Cruzeiro pode aproveitar ele para esse jogo contra o Palmeiras? Você acha que dá para cravar alguma coisa agora, Samuca? Então, Rafa, hoje ele seguiu fazendo esse trabalho aí de reequilíbrio muscular, né? De ganho de força, na toca, na reapresentação. São 3 os cenários. Ou ele aceita a proposta que o Cruzeiro fez, ou ele aceita a proposta da Arábia e é vendido, ou ele diz que vai ficar sem renovar com o Cruzeiro e cumprir o contrato de empréstimo até o final do ano. Mas enquanto a janela lá da Arábia estiver aberta, eu acho que essa história vai seguir com esta novela. A janela lá se encerra no dia 20 de setembro ainda. Legal, só para lembrar que o Bruno Rodrigues naquele jogo contra o Grêmio, ele entrou machucado praticamente, né? Então o homem é fominha. Não sei se um reforço muscular tiraria ele dessa partida. Enfim, vamos esperar para ver o que vai seguir dessa novela aí, Léo. E essas foi as notícias do Cruzeiro. Não se esqueça de inscrever-se no canal e deixar a sua curtida e ativar o sininho para receber notificações de todos os vídeos novos.